Capítulo 2, Borderline, uma visão mais detalhada. Os borderline apresentam-se muito instáveis, sentem-se sempre incompletos ou em constante conflito consigo mesmos. Certa vez, uma paciente border me fez o seguinte relato: eu me sinto constantemente em uma corda bamba, como se a qualquer momento pudesse perder o equilíbrio e cair para um lado ou para o outro. Estou sempre a um passo de perder o controle. Confesso que as palavras de Leca me causaram impacto, nem tanto pelo texto em si, mas pela súbita lucidez com a qual ela se descreveu. A carga emocional colocada em cada palavra me soou como a cena de um filme, na qual a atriz recita seu texto com precisão e interpretação exatas. Porém, naquele momento não era uma cena, e sim a vida real, que de fato começava a se dar conta do seu jeito tempestuoso. Estava ali, na minha frente, uma mulher ainda tão jovem, de 20 anos, em seu limite emocional, expondo toda a sua instabilidade afetiva, baixíssima autoestima e impulsividade descabida. Para que minhas palavras fiquem mais claras e didáticas, contarei de forma mais detalhada a história dela. Leca chegou ao meu consultório aos 17 anos, depois do término de seu primeiro namoro. Na época, foi trazida pelos pais por ter tentado se matar, ingerindo uma cartela de calmantes que havia conseguido com uma amiga. Hoje, com 20 anos, ela é bonita, inteligente, criativa, curiosa, estuda jornalismo após ter iniciado, sem conclusão, artes cênicas e letras. Adorava homens ciumentos, beber e namorar, exatamente nessa ordem, como gostava de dizer. Leca já havia namorado desde andarilhos de trilhas alternativas até filho de governador. Seus relacionamentos eram sempre muito intensos e sofridos. Apresentava grande facilidade de fazer novas amizades, mas nunca conseguia mantê-las por muito tempo. Escrevia bem e adorava poesia. Quando ia à praia, usava um biquíni grande para esconder as queimaduras de cigarro e cortes auto-infligidos em momentos de profunda tristeza ou de raiva intensa por si mesma. Costumava se queixar de uma sensação sufocante de vazio e, muitas vezes, tinha dificuldade de terminar o que começava, pois perdia o interesse por suas próprias coisas. Sempre foi muito influenciável pela opinião alheia, a ponto de adquirir as manias e os estilos das pessoas com as quais convivia, ora roqueira, ora riponga, ora pagodeira. Quando seus relacionamentos afetivos terminavam, Leca perdia o controle, ameaçava se matar e ligava várias vezes para os ex-namorados, sendo que um deles a agredia constantemente. Uma vez dormiu na rua, esperando esse namorado aparecer na portaria do prédio. Nessa mesma época, perdeu o emprego, pois passava o dia inteiro ao telefone na tentativa de controlar a vida de seu então namorado Alex. Além disso, faltava ao trabalho quando brigava com ele na véspera, pois não conseguia dormir e pela manhã não tinha forças para sair da cama. O problema era que quase todos os dias Leca e Alex brigavam, então todas as manhãs era véspera. Com apenas 20 anos, Leca já tinha em seu currículo afetivo e profissional uma lista considerável de ações, todas com inícios maravilhosos e intensos, duração curta e finais traumáticos e depressivos. No caso de Leca, podemos ver a característica essencial do transtorno de personalidade borderline, um padrão comportamental marcado pela instabilidade nos relacionamentos interpessoais, na autoimagem e nos afetos. Pode-se identificar na personalidade border também uma acentuada impulsividade, que se inicia na adolescência ou começo da fase adulta e persiste, com frequência e intensidade diversas, por tempo indefinido. Na história de Leca, todo o seu descontrole e impulsividade foram desencadeados pelo início de sua vida afetiva, primeiro namorado. De fato, o primeiro envolvimento amoroso costuma ser um divisor de águas no comportamento das personalidades borderlines. Um aspecto interessante na história de Leca é a forma como sua impulsividade se manifesta. Ela tende a implodir, descarregando toda a frustração, a angústia, a raiva e o descontrole em si mesma, e não do seu objeto afetivo, no caso mais evidente, o namorado Alex. Ela era capaz de suportar agressões, maus tratos e ausências dele. No entanto, toda essa carga emocional se voltava contra ela mesma, na forma de queimaduras, cortes, tentativas de suicídio, perdas profissionais e riscos na busca desesperada de manter o objeto afetivo sob controle. As relações amorosas dos borders são marcadas pela intensidade, dramatização e dependência afetiva. Em função disso, muitas pessoas com essa personalidade acabam sendo vítimas passivas, borders implosivas, de parceiros agressivos, manipuladores e até perversos. Em relação à sua própria identidade, os borderline apresentam-se muito instáveis, sentem-se sempre incompletos ou em constante conflito consigo mesmos.
Por essa razão, vivem uma busca desesperada para encaixar-se em algum tipo de estereótipo, como roqueiros, ripongas ou pagodeiros. A volatilidade que marca a autoimagem dessas pessoas faz com que elas sejam facilmente influenciáveis pelo ambiente e os outros ao redor. Em um contexto social, costumam ser denominadas de Maria vai com as outras. Tamanhas são suas incertezas e indecisões frente ao que diz respeito às próprias vidas. Outro fator que evidencia o grave conflito de identidade desses indivíduos é a tendência que muitos apresentam em adquirir comportamentos, manias ou características físicas de pessoas com as quais convivem de forma mais estreita. A frouxidão de suas identidades afeta desfavoravelmente seus objetivos pessoais e profissionais, pois tendem a acompanhar suas instabilidades afetivas e de autoimagem. A impulsividade, manifestada na busca desesperada de vigiar e controlar a vida de seus parceiros, também contribui para que tais personalidades tenham suas vidas profissionais bastante flutuantes. Esse aspecto fica evidente na história de Leca, que, em apenas 3 anos, entre os 17 e 20 anos, já estava cursando a 3ª faculdade. Além disso, existe uma espécie de degradê dentro do conceito do transtorno borderline. Como uma cor que apresenta diversas tonalidades e mantém sua essência pigmentar, exemplo, rosa, rosa bebê, rosa choque, alguns borders podem ter as mesmas características que determinam o diagnóstico e, no entanto, manifestá-las de forma aparentemente oposta. Não deixam de ser borders, porém com vestimentas diferentes. Conheça a história de Isadora, uma border de essência tal qual Leca, mas com uma roupagem bem diversa. Isadora, uma jovem de 29 anos, recepcionista de uma boate carioca, sedutora, popular e manipuladora, se vangloria de conseguir tudo o que quer e ser uma autêntica destruidora de incontáveis corações. Não passa uma noite sem cheirar cocaína e bater ponto no boteco da esquina. Adora experimentar coisas e pessoas novas. Já transou com muitas pessoas dos mais diversos gêneros e orientações sexuais. Para ela, qualquer prazer é válido, basta pintar tesão na hora. Descola dinheiro fácil, utilizando seus dotes físicos e sua arte de seduzir. Não consegue ficar mais do que 2 meses em um emprego, e seus contratos de aluguel não duram muito mais que isso. Com apenas 6 meses de vida, Isadora foi jogada do berço pela mãe em um de seus ataques de fúria. Naquela época, Isadora sofreu um traumatismo crânioencefálico, que a deixou hospitalizada por alguns dias. Na pré-adolescência, foi estuprada pelo tio materno. Aos 8 anos, experimentou cerveja. Aos 13, maconha. Aos 14, cocaína. Aos 15, êxtase e cogumelo. Aos 18, crack. Hoje, aos 29, não se considera viciada. Diz que consome drogas ocasionalmente, mesmo que seja quase todos os dias. Arranja desculpas mirabolantes para justificar todas as gafes, os vacilos e as irresponsabilidades que comete, e seus problemas são sempre provocados pelos outros e nunca por ela mesma. Apesar dos maus tratos na infância, Isadora é extremamente apegada à mãe, ao melhor amigo e ao chefe da boca. Tem diversos admiradores e sempre dá um jeitinho para que eles façam tudo o que ela quer. Adora utilizar a seguinte frase: tudo em nome de nossa grande amizade. Mesmo sem grana, sempre arranja uma droguinha, um cantinho para repousar e alguma coisa para comer. Sobre seus acessos de raiva, quando quebra tudo o que vê pela frente, Isadora tem sempre uma explicação. Eu sou da paz, mas quando sou traída fico furiosa e não consigo me controlar. Os poucos namorados que tentavam levá-la a sério tiveram suas vidas transformadas em um ringue de brigas e escândalos, e foram nocauteados com furos homéricos em suas contas bancárias. Sobre isso, ela desdenha. É uma forma indireta de se distribuir a renda do país. Como visto, Isadora tem a mesma personalidade border de Leca. No entanto, a forma como apresenta as características básicas desse transtorno é bem diferente. Isadora é uma border carregada nas tintas. Seus tons são bem mais intensos, manifestados por uma impulsividade extremamente explosiva. Ela é nitroglicerina pura. A essência de suas disfuncionalidades e o foco central de todos os seus problemas são seu mundo afetivo, que, cá entre nós, é instável e problemático. Isadora tem um imã que atrai pessoas especialmente complicadas. Com isso, seus relacionamentos são passionais e envoltos em confusões, desentendimentos, bate-bocas e quebra-quebras. É extremamente instável emocionalmente, seu humor é de lua e tende a vícios diversos, incluindo pessoas e várias substâncias químicas. Ela abusa das mentiras e de dramas para manipular quem possa lhe oferecer diversão, prazer, casa, comida e roupa lavada. Quando não consegue imediatamente o que deseja, torna-se agressiva e arquiteta vinganças contra os seus frustradores infiéis.
Apresenta comportamento autodestrutivo, marcado pela promiscuidade sexual e pelo excesso de drogas. Isadora dificilmente conseguirá ter uma vida profissional estável. Sua vida doméstica também é e tende a permanecer um caos. O temperamento explosivo acaba afastando os amigos com os quais poderia dividir uma moradia e repele as pessoas que tentam, em vão, estabelecer com ela uma vida afetiva verdadeira. Embora seja adulta, ela ainda não demonstra qualquer autocrítica consistente. Tudo de errado que faz tem sempre uma justificativa pronta e simples na ponta da língua. As pessoas adoram me provocar e não levo desaforo para casa. Fico furiosa. Isadora desconhece senso crítico, vontade e determinação para mudar seu padrão afetivo e controlar sua impulsividade. Se essa realidade persistir, em pouco tempo ela vai começar a amargar a solidão e o abandono real, destino típico das pessoas que não sabem valorizar e cuidar de si mesmas e de seus afetos. É importante ressaltar que as pessoas border impulsivas do tipo explosivo, como Isadora, costumam descender de famílias desajustadas e, às vezes por isso, apresentam passagens conturbadas em suas histórias pregressas. Também é necessário destacar que esse fator não é determinante para que uma pessoa desenvolva a personalidade borderline, pois outras questões relevantes, como a genética, são essenciais para a formação desse transtorno. Mais adiante, um capítulo específico será abordado como uma mãe border pode influenciar na educação e na formação de seus filhos. Mães borders também se apresentam em diversas nuances, e a forma como irão exercer suas disfuncionalidades na relação afetiva com seus filhos será decisiva na construção da identidade de cada um deles. No caso de uma criança apresentada nos pais borders, não se pode esquecer que ela está sujeita a uma dupla influência na formação de sua personalidade. Nesses casos, os fatores familiares, educacionais e genéticos se misturam e se potencializam em uma complexidade maior. Borderlines e suas disfunções. Agora que o funcionamento essencial do transtorno de personalidade borderline já foi exemplificado e definido, irei detalhar as disfuncionalidades de forma mais didática. Assim, optei por dividi-las em 4 aspectos: emocional, cognitivo, comportamental e pessoal. Primeiro, disfunção emocional. A disfunção emocional é a condição sine qua non dessa personalidade e pode ser identificada pelas seguintes características: hiperatividade emocional. Essa característica é responsável pelo excesso de sensibilidade que essas pessoas apresentam, especialmente aos estímulos emocionais negativos. Elas costumam lidar muito mal com críticas e, não raro, tais situações podem gerar acessos de fúria quase sempre incontroláveis. Essas crises são desproporcionais ao tipo ou tamanho da crítica. Pequenas observações desfavoráveis podem ser suficientes para desencadear o processo. Os borders, de fato, apresentam uma ativação emocional muito elevada, vivem no limite da hemorragia emocional e, com frequência, sangram em forma de acessos de raiva ou fúria. Emoções dúbias e conflitantes. Essa característica pode ser resumida pela seguinte frase: borders não gostam simplesmente, ou amam ou odeiam. Essa instabilidade do afeto costuma ser mais intensa e explícita com pessoas com as quais os borders mantêm uma relação mais íntima. A vida conjugal com o border pode ser extremamente desgastante. Em um dado momento, ele se apega e faz juras de amor eterno a alguém. No outro, de forma inesperada, é capaz de ofendê-lo e até desprezá-lo. Instabilidade afetiva. Esse talvez seja o sintoma mais visível da personalidade borderline. Quem de nós já não ouviu as seguintes expressões em relação a um colega, amigo ou parente? Fulano é de lua, nunca se sabe como ele vai estar. Ou, conviver com fulano é viver pisando em ovos. A instabilidade afetiva desses indivíduos deriva da hiperreatividade que apresentam em seu estado de humor. Seus acessos de raiva e fúria os remetem a um estado de intensa agitação física e psíquica e são sempre desencadeados por sentimentos de rejeição, abandono ou frustração. Em função disso, os border costumam se sentir exaustos e deprimidos logo após o cessar dos ataques. Humor e equilíbrio emocional em constante oscilação. A hiperreatividade torna o humor dos border algo absolutamente flutuante. Uma mínima coisa ou uma palavra mal empregada é capaz de tirá-las do sério de verdade. Seu humor costuma oscilar de forma mais rápida e abrupta do que em outros transtornos mentais, como o transtorno bipolar, por exemplo. Se o humor estável é fundamental para mantermos o mínimo de equilíbrio emocional, é fácil entender porque essa estabilidade é quase um sonho de consumo que precisa ser batalhado diariamente por elas. Ira intensa e inapropriada. Essa reação é desencadeada por frustrações ou decepções.
O descontrole emocional nessas horas pode surpreender as pessoas ao redor. A ira pode se apresentar na forma de gritos, ofensas e até em tentativas de suicídio. A agitação física. Durante a perda de controle que ocorre nos acessos de fúria, os border apresentam agitação física que é exteriorizada de forma bastante contundente, com frequentes agressões físicas a terceiros, destruição e quebra de objetos e autoflagelo. Eles se batem, se perfuram com objetos pontiagudos, se cortam, se queimam. Sentimento de vazio ou tédio. Como esses indivíduos estão constantemente vivendo no limite máximo de suas emoções, quando suas mentes não estão envolvidas nessas fortes tempestades, eles tendem a experimentar uma sensação de que a vida não tem graça, é tediosa ou um grande vazio. Um exemplo desse vazio existencial típico de um border pode ser observado nos versos imortais de Álvaro de Campos, um dos heterônimos mais conhecidos do poeta português Fernando Pessoa. Não sei sentir, não sei ser humano, conviver, de dentro da alma triste com os homens meus irmãos na terra. Não sei ser útil mesmo sentindo, ser prático, ser cotidiano, nítido, ter um lugar na vida, ter um destino entre os homens, ter uma obra, uma força, uma vontade, uma horta, uma razão para descansar, uma necessidade de me distrair, uma coisa vinda diretamente da natureza para mim. Passagem das Horas. Sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo. Sem título. Alguns pacientes chegam a afirmar que nesse momento eles experimentam a morte em vida, pois é como se não existissem. Esses sentimentos, quando intensos e frequentes, criam um terreno extremamente propício para que os borders se envolvam em situações de risco e utilizem vários tipos de drogas. Sentimentos de ódio, ira e vergonha em relação a si mesmo. Esses sentimentos de constrangimento e até autorrepulsa costumam ocorrer depois dos acessos de fúria. Em geral, essas pessoas são tomadas por um forte sentimento de culpa e remorso nessas ocasiões, que contribui para o rebaixamento de sua autoestima. Essa percepção é fundamental para que os borders se conscientizem de suas disfunções emocionais e impulsivas e se disponham a buscar ajuda especializada. Somente dessa forma é possível que um border vislumbre um futuro com um mínimo de equilíbrio afetivo, profissional e pessoal. Segundo, disfunção cognitiva. A disfunção cognitiva da personalidade borderline costuma ser expressa por pensamentos paranoides e desorganizados. Essa desorganização dos pensamentos chega a tal ponto que o paciente pode apresentar um quadro de desassociação, ou seja, um estado em que os pensamentos, os sentimentos e as lembranças mostram-se desconectos com a realidade ao redor. Nessa situação, costumam ouvir que a pessoa está fora do ar ou ela está em estado de choque. A disfunção cognitiva da personalidade borderline pode ser identificada pelas seguintes características: incapacidade de manter os pensamentos estáveis. Os border mudam de ideia o tempo todo, o que gera um desconfortável estado de indecisão. Dificuldade de aprender com as experiências passadas. Isso fica bem perceptível quando observamos as pessoas com as quais os border costumam se relacionar. Eles tendem a reatar namoros ou casamentos com parceiros cujas relações já foram desastrosas, ou estabelecer novos vínculos afetivos com outros que apresentam um perfil muito semelhante, ainda que isso signifique sofrer imensamente outra vez. Autoimagem instável e com características extremas. Às vezes, os borders se acham um máximo e, de repente, se julgam um nada, um Zé Ninguém, sentindo-se incapazes de realizar qualquer coisa. As formas como veem a si mesmos são extremadas, inseguras e voláteis, sem muita percepção de quem são realmente e como se apresentam. Essa falta de identidade e autoimagem consistente está exemplificada nos versos de Álvaro de Campos. Nem nunca, propriamente reparei, se na verdade sinto o que sinto. Eu, serei tal qual pareço em mim? Serei? Tal qual me julgo verdadeiramente? Mesmo ante as sensações sou um pouco ateu, nem sei bem se sou eu quem em mim sente. 3 sonetos. Sentimentos crônicos de vazio. Pensamentos antecipados de abandono. Borders costumam ruminar incessantemente sobre a possibilidade de uma separação. Elas se esforçam de forma vigorosa a fim de evitar o abandono e, com isso, exigem afeto e amor continuadamente. Tal característica costuma gerar alterações profundas na autoimagem, sentimentos depressivos ou hostis, ansiedade e angústia. Temor excessivo de sofrer rejeição. Os borders são extremamente inseguros, mesmo que não exteriorizem isso. Em função desse medo exacerbado,
tendem a distorcer o conteúdo dos diálogos e a interpretar determinadas falas como rejeição, e isso é algo que os border não toleram. Seus objetivos e valores acompanham suas instabilidades emocionais e afetivas. Como exemplo, posso citar o fato de muitos borders conseguirem ter bons desempenhos profissionais e realizações pessoais quando julgam que suas relações interpessoais estão estáveis, mas em outra situação podem ficar facilmente entediados, procrastinar seus projetos ou até mesmo desistir do que se propunham a fazer. Não suportam ficar sozinhos. Os border necessitam um tempo todo de parceiros amorosos para se sentirem completos. O temor à solidão é tão intenso nesses indivíduos que são incapazes de ficar sozinhos consigo mesmos. Eles exigem afeto, amor e apoio de maneira constante, a ponto de se tornarem excessivamente insistentes. Os border relacionam de maneira disfuncional a solidão com o fato de não serem amados ou devidamente assistidos por seus parceiros. Dificuldade de concentração, provocada pelo turbilhão de emoções que povoam suas mentes. Seus pensamentos tendem a seguir um padrão rígido, inflexível e impulsivo. Pensamentos envoltos em autorreprovações e autocríticas. Os pensamentos envolvendo castigos a si mesmos também são frequentes. Baixa tolerância à frustração. Como os border vivem em turbulência emocional, eles pensam de forma extremamente passional e pouco racional. Existe uma desproporção enorme entre a razão e a emoção desses indivíduos. Dessa forma, eles apresentam pouquíssima habilidade racional para elaborar perdas ou frustrações. Ideias paranoides transitórias, despersonalização, perda do senso de realidade ou sintomas dissoativos. Esses sintomas disfuncionais na maneira de pensar cognitiva costumam ocorrer durante situações de estresse agudo ou prolongado. Os border podem apresentar delírios ou ideias deliroides paranoides, de que estão sendo perseguidos, de que há um complô contra eles ou ainda de que existem pessoas em diversos ambientes falando mal deles. Já na despersonalização ou nos sintomas dissoativos, observa-se uma desconfortável sensação de que a pessoa não é mais ela mesma. Muitos descrevem isso como uma espécie de incorporação mental, ou seja, de que outra pessoa teria se apossado de suas mentes por um período, que em geral é curto, obrigando-as a conviver com ideias, pensamentos e emoções que lhes são estranhas e incômodas. Aborrecimentos frequentes. O pensamento imediatista e a pouca racionalidade dos border fazem com que qualquer coisa não relacionada aos seus desejos e às suas emoções do momento seja vista como um aborrecimento e um entrave a frustrá-los.